nos céus, santo é teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no... Deixa o céu descer na terra como é no... Deixa o céu descer. Oh, glória a Deus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, e tua vontade seja feita na terra como é no céu, e deixa o céu descer na terra como é no céu, deixa o céu descer, 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 e deixa o céu descer, e deixa o céu Isaías foi levado ao mais alto e sublime trono e viu lá anjos que voavam e que cantavam santo, e santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia, a crente cheio, a família cheia da sua glória. Eita, Jesus lindo! E que se abram os céus
Vou te dar uns minutinhos aí para você ter aquela conversa com Deus. Mas não é aquela conversa, ei Jesus, eu estou aqui essa noite. Não é aquela conversa. Aquela conversa que há tempo você não tem. Aquela conversa que faltava. Aquela conversa, Jesus, eu posso não estar daquele jeito, mas hoje eu só saio daqui com o Senhor indo comigo para minha casa. Você pode ter chegado aqui de qualquer jeito, irmão, mas aqui tem um Deus diferente, um Deus que age, que trabalha pelos seus, um Deus que quer ser seu amigo, que quer te amar. Ei, Jesus, oh Deus, oh Deus. Hoje eu estava no meu quarto orando, irmãos, e eu me levantei depois de terminar de orar. E o Senhor disse: vai orar de novo, porque tem coisas na tua vida que só vai se resolver no joelho. Oh, só vai se resolver no joelho. Que se abram os céus, que o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. Sabe por quê? A nossa fé e esperança estão em Deus, um grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Para encerrar, diga: pois teu reino, o poder tua é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Glória a Deus, aleluias. Vamos continuar nessa mesma adoração. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus, aleluias. Te chamam de Deus e de Senhor.
Mateus 14, 22, quando Pedro pediu a Jesus para caminhar sobre as águas. Não foi Jesus que foi até Pedro. Jesus disse: vem, e Pedro foi. E nessa noite, Jesus, o Espírito Santo convida você: vem. Ele convida você a adorar Ele, a buscar a presença desse Deus que é tão maravilhoso, que é tão real. Vem adorar esse Deus. E Deus não dá aprovação ao filho ao qual Ele não possa suportar. Se você está passando por algo, você é capaz de passar e vai dar glória a Deus por tudo, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia, Jesus. Tua voz me chama sobre as
em adoração. Te convido esta noite a você fazer uma adoração agora com a sua oração. Agradeça a Ele porque você está aqui. Agradeça a Ele pela sua vida. Agradeça a Ele pela sua família. Agradeça a Ele pela sua saúde. Diga: Senhor, obrigado. Senhor Jesus, obrigado. Tu és o meu Deus. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu abrigo. Tu és o meu sustento. É Tu que me ampara, Senhor. E essa noite nós estamos aqui para render graças a Ti, para render louvores a Ti, para celebrar o Seu nome, celebrar a majestade do Senhor. Porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor, como foi louvado esta noite, o Senhor é o nosso amor. E queremos essa noite te chamar de meu amor. Oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Receba a adoração da Tua igreja, receba o louvor da Tua igreja, que possa chegar ao trono do Senhor como perfume suave, e o Senhor derrame do Seu trono bênçãos sem medidas nas nossas vidas. É isso que nós queremos, Senhor. Mas que seja feita a Tua vontade no nosso meio, porque o Senhor, meu Pai, sabe o melhor para nós. Amém, amém. Dê uma salva de palmas para esse Jesus, para o nosso Deus, que é soberano, que é Rei sobre as nações. Te convido a sentar, pode se sentar nesse momento. Quem é que está feliz aí? Diga amém. Quem está triste? Diga misericórdia. Não tem ninguém triste, graças a Deus. Alguém disse aí? Desculpa, irmãos, porque aqui nós vamos sair para nossas casas em nome de Jesus alegres, amém? Quem crê nisso, diga amém. Como eu já falei, amém. Quando você diz amém, você declara ao Senhor: assim seja, amém? E hoje, como a noite da família, culto da família, você trouxe a sua família hoje para cultuar o Senhor. Não sei se você trouxe os seus filhos aí, aleluia. Eu te convido nesse momento, né, a pegar a sua Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Não importa como você trouxe, foi, né, pelo livro, em folhas, ou pelo celular. Quero dizer para você que não tem uma Bíblia, não se preocupe, hoje tem muitos aplicativos de vários tipos de Bíblias. Você pode baixar no seu celular e você lê. Eu mesmo no meu celular eu tenho um aplicativo da King James, Bíblia King James, uma Bíblia que tem vários estudos, muito boa, tradução, versão atualizada. Então não tem como você reclamar, dizer que não está entendendo a palavra de Deus, porque ela te ensina a você estudar a palavra de Deus. Então, irmãos, baixe no seu aplicativo a Bíblia Sagrada, lá a Bíblia, para você, né, ler todos os dias. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós necessitamos de ler a palavra de Deus. Quem não lê a palavra de Deus começa a ficar fraco, começa a perder, né, a substância, a força espiritual, porque o alimento espiritual, ele vem através da palavra de Deus, amém? O alimento espiritual, ele vem através da leitura da palavra de Deus. Não basta você só me ouvir um pastor falar aqui no altar, você precisa meditar na sua casa, você tem que ter o hábito de abrir um pouquinho a palavra lá, ler pelo menos um capítulo por dia, e você vai sentir Deus falar com você. Quem gostaria que Deus falasse ao seu coração? Então vou te dizer hoje, quer que Deus fale ao seu coração? Quer ouvir a voz de Deus?
Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia, leia a Bíblia, e Deus vai falar com você. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, da forma que você tem, no tablet, no celular, na folha mesmo, na Bíblia impressa. Abra lá em 1 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 13. 1 Crônicas fica lá no Velho Testamento. Amém? Para quem não conhece, a Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo Testamento, conhecido como Velho Testamento, e o Novo Testamento, conhecido como a época de Cristo, né? Mas vamos lá no Velho Testamento, no Antigo, lá em 1 Crônicas capítulo 13, no versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Todos encontraram? Eu vou acompanhar junto com o Maico aqui, ó. Para aqueles que também querem ler por aqui, ou se você quiser ler na sua Bíblia, não tem problema. Nós vamos ler o versículo 12, 13 e 14. Amém? Eu queria ao Senhor, vamos ficar de pé para fazer essa leitura da Bíblia, por favor. Você já vai sentar e vai ficar bem à vontade, tá bom? O reverência à palavra de Deus. Vamos ficar de pé e ler a palavra de Deus em pé. A palavra de Deus diz assim, ó: Davi, ele teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Assim não transferiu a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, na cidade de Gate. E a arca do Senhor, ela ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Amém? Só até aí, pode se sentar. Agora sentados, queria te convidar a colocar a mão no seu coração, curvar a sua cabeça assim para que ninguém veja, para que você não olhe para ninguém. Vamos fazer uma oração comigo. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, é mais uma noite que estamos na Tua presença, diante do Teu altar e na Tua casa. Então, meu Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, fale ao meu coração. Deus, hoje é um culto da família, e eu quero levar esta bênção do Senhor para o meu lar. Eu quero levar a bênção do Senhor para a minha casa. Eu quero que a minha família, a minha parentela seja, meu Pai, tocada pela Tua presença, pelo Teu poder e pela Tua unção. Faça isso, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, humildemente, porque eu sei que o Senhor tem poder para fazer o sobrenatural na minha família. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para, meu Pai, fazer, meu Pai, o mover dentro da minha casa. Então, Senhor, tenha liberdade. Comece pela minha vida, comece por mim, Senhor. Começa mudando, Senhor, o meu coração. E assim que, meu Pai, que a minha casa toda, meus familiares, meus filhos, meu cônjuge, também seja mudado pelo Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor quer o melhor para nós. É isso que nós começamos a pedir esta noite a Ti. Amém e amém. Amém? Irmãos, essa mensagem, eu até no domingo passado, eu falei para os irmãos que ia trazer, pedi até para os irmãos ler lá em Samuel,
1 Samuel capítulo 6. Não é para você abrir agora não, mas lá também fala de Obed-Edom. Só que nós vamos do início. Eu falei para vocês que nós íamos falar sobre este homem chamado Obed-Edom. E eu perguntei domingo passado se alguém tinha visto ou ouvido falar de Obed-Edom. Minoria, poucas pessoas levantaram a mão e disseram que tinham visto falar. Então hoje nós vamos ouvir falar um homem a qual como ser abençoado, um homem a qual aprendeu como trazer a bênção para a sua casa, como ter a bênção na sua família. E não mais isso, as coisas aconteceram na vida de alguém. E para isso nós vamos entender aqui. Vocês já viram aqui 1 Crônicas, que a palavra de Deus disse que ele, temeu a Deus e recebeu a arca na sua casa. Para começo, irmãos, quem não sabe o que diz que a arca, ela representava a presença de Deus. Aonde a arca estava, é como se Deus estivesse presente. O que era a arca, pastor? A arca era algo parecido com essa caixinha que nós fizemos com os pedidos de oração dos irmãos. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é um modelozinho pequeno da arca, só que a arca, ela era grande. Ela era tipo um baú maior do que aquele ali de baixo. Ela era um baú bem grande. E ali tinham coisas sagradas lá dentro. Amém? Só que nós não vamos falar da arca, nós vamos falar de Obed-Edom. E eu queria trazer a atenção de vocês para que vocês entendessem. A arca, ela representa a presença de Deus, que era conhecido na palavra hebraica, bíblica, como Shekinah. Shekinah, vocês já ouviram falar sobre a palavra Shekinah? Shekinah significa presença. Amém? Presença. Então era a Shekinah de Deus, a presença de Deus. A arca simbolizava. Então, irmãos, quando o Senhor manda que Moisés construa a arca do Senhor, que foi mandado por Deus através de Moisés, Deus fala com Moisés, e a palavra de Deus diz que quando o Senhor manda que Moisés construa a arca, ele diz que a sua presença iria com o povo. Amém? A sua presença estaria no meio do povo, do seu povo, daqueles que acreditavam, daqueles que buscavam, daqueles que seguiam a Deus. Então, irmãos, a arca do Senhor, ela representava a presença do Senhor no meio do povo. E a palavra Shekinah em hebraico significa presença, como eu falei. Então, a Shekinah, ela não era a glória do Senhor, mas ela era a presença do Senhor no meio do seu povo. E eu quero perguntar essa noite aqui: quem é que quer a presença de Deus? Quem é que quer a Shekinah de Deus? Aleluia! Mas é notório que o Senhor, Deus, Ele quer que a sua presença esteja no nosso meio. Deus, Ele quer isso, Ele quer estar no nosso meio, no meio do seu povo. Mas isso, irmãos, é o que menos nós temos visto as pessoas buscarem hoje em dia a presença de Deus. Muitos hoje estão indo buscar dentro da igreja, ou buscar no Senhor, bênçãos materiais, buscar coisas para a sua satisfação, para o seu complemento, e esquecem de ir atrás da melhor coisa, que é a presença de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele quer estar no nosso meio, Ele quer derramar as bênçãos sobre nossas vidas, mas com isso Ele gozando conosco, estando conosco. Amém? Não é à toa que Jesus disse: qual o grande mandamento? Quem é que lembra qual o grande mandamento? Buscai primeiro o reino de Deus. Amém? E o que é o reino de Deus?
presença, o governo de Deus sobre nossas vidas. O reino de Deus quer dizer que quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero o seu reino em minha vida, então eu quero ser governado por você, porque Ele é rei. Ele é rei e Ele precisa reinar sobre nossas vidas. Ele precisa. Amém? É isso que é o maior mandamento: buscar primeiro o reino de Deus. E aí ele complementa com o quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. Ele quer te abençoar, Ele quer te dar vitória, Ele quer te dar prosperidade. Mas primeiro busque a presença de Deus. Amém? Era o que Deus falou para Moisés, para o seu povo que se iniciava a igreja, né? Hoje a gente sempre fala do início da igreja lá em Atos dos Apóstolos, mas a igreja foi iniciada quando Moisés resgata o povo lá do Egito, da escravidão, e diz: agora começa o povo de Deus reunidos ali, ó, sendo dirigidos e governados por Deus, através de Moisés, que era o profeta, que trazia a direção de Deus para o seu povo. Amém? Mas nós vemos aqui, irmãos, voltando para Obed-Edom. Quem era Obed-Edom? Quem era Obed-Edom? Que a gente vai falar hoje. A Bíblia diz que quando, no meio do caminho ali, né, quando Davi vai buscar a arca do Senhor, a qual já estava esquecida, quando Davi vai buscar a presença do Senhor, que já estava esquecida no meio do seu povo, há um caminho, há um trajeto. E Davi disse: eu preciso da arca, eu preciso da presença de Deus no meio do meu povo. Amém? Só que nesse trajeto, irmãos, quando Davi tira a arca lá da casa de Abinadab, que essa arca estava lá há muito tempo, já estava ficando esquecida, a palavra de Deus diz que Davi vai buscar a arca lá em Abinadab, e acontece que um homem da tribo de Judá, né, Abinadab, chamado Uza, e o rei Davi deixa de levar a arca e coloca em uma casa que estava à beira do caminho, nessa trajetória. O filho de Abinadab, da onde estava a arca, o Uza, né, ele traz com o seu irmão a arca, vem trazendo no caminho essa arca. Só que deixam essa arca na casa que eles encontram na beira do caminho. Por quê? Porque a Bíblia nos relata que Obed-Edom, ele morava na beira da estrada que levava até Jerusalém, até a cidade de Jerusalém. Mas quem realmente era este homem? Então vejamos aqui Obed. Obed significa servo. Amém? Obed significa servo, porque naquela época, e até hoje no Oriente Médio, né, lá na Arábia, os árabes, eles costumam a colocar o nome dos seus filhos, nomes com significados. Não era qualquer nome que ele colocava. Por isso que todo nome árabe tem um significado, tem algo expresso, tem uma expressão naquele nome. E a palavra de Deus diz que Obed também tinha um significado, e o significado do nome Obed era servo. Servo, que é o mesmo que escravo. E o Edom, porque o nome dele era Obed-Edom. Edom, né, significava o quê? Ele era de uma cidade, né? De nota que este homem era um descendente dos Edonitas. Por isso que era Obed-Edom, que era o servo lá de Edonita, da cidade de Edonita. Obed-Edom. Então a palavra de Deus nos ensina que ele era descendente de Esaú, sendo este o quê? Obed-Edom era inimigo do povo de Israel. Ele era descendente daqueles, né, edonitas. E não bastasse, ele era geteu. O que é geteu? Ou seja, também lá de Gate. O que é Gate? Vocês lembram do gigante Golias? Que era inimigo do povo de Deus, que queria matar, derrotar o povo de Deus, Golias.
Golias, quem assistiu as historinhas aí de infantis cristãs vai entender que Davi tinha derrotado Golias antes de ser rei, né? E Obed-edom era descendente de Gate também. Então ele era descendente lá da terra dos inimigos do povo de Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele era um homem rejeitado pelo povo de Deus. Ele era um homem esquecido pelo povo de Deus, porque ele era geteu. Ele era lá de Gate, da terra dos maiores inimigos de Israel. Então estamos aqui falando de alguém rejeitado pela sociedade, alguém que foi excluído pela sociedade. Não era à toa que Obed-edom morava na beira da estrada. Ele não morava em uma cidade ou em um bairro com as outras pessoas. Ele morava isolado na beira do caminho. É como se a pessoa foi excluída e ela saiu aí na estrada e achou um lugar e disse: eu vou parar aqui, vou construir minha vida aqui neste lugarzinho. E foi o que Obed fez. Ele parou na beira da estrada que levava até Jerusalém. Todo mundo que passava naquela estrada via a casinha humilde de Obed-edom na beira da estrada. Só que a palavra de Deus diz, irmãos, que ele era humilhado pelos chamados povos de Deus, os israelitas, desprezado por todos. Tinha uma esposa que era estéril. A sua esposa não engravidava, não poderia ter filhos. Os animais que ele possuía também eram estéreis, não produzia, não crescia. E a palavra de Deus diz que ele era um homem sofrido, um homem que nada dava certo na sua vida. Amém? Não morava na cidade, mas morava em uma tapera. Vocês conhecem o que é uma tapera? Já ouviram falar de uma tapera? Vocês já viram casa de Tarco no Nordeste? Quem é do Nordeste igual eu vai entender. Casa de Tarco. Então vocês estão entendendo que era uma tapera. Era a casa de Obed-edom. Uma casa de Tarco. Uma casinha feita de madeirazinhas encruzilhadas e barros. Uma casa humilde. Quem sabe o que é casa de Tarco sabe o que é uma humilde. Uma casa humilde. Eu nunca morei numa casa de Tarco, mas eu conheci muita casa de Tarco. Eu conheci. E a palavra de Deus diz, irmãos, que além de tudo isso que acontecia na sua vida, ele morava numa casa de tapera na beira de uma estrada, descendente dos inimigos de Israel, natural da cidade de Golias. Mas nós veremos que era alguém que orava e buscava o verdadeiro Senhor dos Senhores. Amém? Era alguém que orava, era alguém que acreditava numa mudança de vida. A palavra de Deus diz, irmãos, que acontece a catástrofe. Acontece uma catástrofe ali na hora que Davi está trazendo a arca para o povo, para a sua cidade. Nós lemos aqui que quando o rei Davi assumiu o reinado em Israel, logo ele decidiu buscar a arca do Senhor, que estava há muitos e muitos anos longe de seu lugar. Quando a gente fala a arca do Senhor estava longe do seu lugar, é que ela não estava no meio do povo de Deus, que é o lugar que ela deve estar. A presença de Deus tem que estar no meio do povo de Deus. Amém? E ali a gente vê que Davi se preocupou com isso e manda buscar, decide buscar. Ele pessoalmente reúne sua caravana, os seus exércitos. Vamos buscar a arca e trazer para o nosso meio. Amém? E a arca do Senhor, que estava muitos anos longe do seu lugar, estava lá na casa de Abinadab, homem que tinha 2 filhos, Uzá e Aiô, o nome dos seus filhos. Davi perto, cheio de pressa e boa intenção, mas se esquece que a pressa muitas vezes é inimiga da perfeição. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que fazer as coisas de Deus
não querendo do nosso jeito, mas sim do jeito de Deus. É Deus que coordena a nossa caminhada. Muitas vezes nós queremos alcançar algo, objetivo, e queremos fazer correndo, queremos fazer da nossa maneira, e é onde nós quebramos a cara, porque nós decepcionamos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E às vezes a caminhada demorada é um tratamento de Deus para nós. Deus querendo nos tratar para chegar a grandes coisas. Amém? E a gente vê aqui, irmãos, que Davi, cheio de pressa, querendo fazer do seu jeito, com boa intenção, mas esquece que não poderia ser dessa forma. Ele chega à casa de Abinadab, né? E leva a arca de uma forma errônea. E em momento, né, o Senhor se ira com isso. Em um momento o Senhor se ira. E o que acontece? Um dos bois ali na viagem tropeça. E ao tropeçar, a palavra de Deus diz que a arca cai, né? E quando a arca cai, um dos filhos de Abinadab tenta segurar a arca. E nessa hora que ele tenta segurar a arca, irmãos, acontece uma tragédia. Ele é fulminado pela presença de Deus. Fulminado. Como pastor fulminado? A palavra de Deus diz, irmãos, que onde as suas entranhas, você sabe o que é entranhas? Suas vísceras, suas entranhas são expostas diante de todos. Então o rei Davi para e todos ficam amedrontados, ficam com medo. E agora, se o filho de Abinadab aconteceu isso com ele, como nós vamos fazer? Nós não podemos pegar essa arca e levar dessa maneira. A palavra de Deus diz, irmãos, que então o rei Davi, né, ele para, pensa e diz uma frase que devemos repetir todos os dias nas nossas vidas. Aprender com Davi. Ele diz o seguinte: como trarei a mim a arca do Senhor? Quando Davi fala isso, irmãos, como trarei a minha arca do Senhor? Ele está dizendo, como trarei para mim a presença de Deus. Será que nós temos parado para pensar como eu vou trazer a presença de Deus para minha família? Como eu vou trazer a presença de Deus para dentro da minha casa? Como eu vou trazer a presença de Deus para os meus filhos, para os meus familiares? Algo que nós temos que pensar todos os dias. Como eu devo fazer para a presença de Deus estar comigo? Davi, ele meditou dessa forma. A palavra de Deus diz que diante desse fato, irmãos, ocorrido com o filho de Abinadab, todos pararam no caminho e uma questão ficou em evidência, de que tudo estava errado que eles estavam fazendo, da forma que eles faziam. Mas Davi dá uma olhada de lado e vê a tapera, aquela casinha humilde na beira da estrada. E ele olha, tem uma casa humilde ali. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando ele vê aquela tapera, uma casinha de pau, de piquete, saindo a fumacinha, lá naquela chaminézinha lá na cozinha, Davi viu que alguém estava em casa. Ele disse, tem alguém naquela casa. E a palavra de Deus diz que Davi se dirige para aquela tapera e bate na porta. E quando ele bate na porta, uma mulher raquítica, com os olhos lá no fundo. Quando eu digo mulher raquítica, é uma mulher magra, uma mulherzinha humilde, com fome, sofrida, os olhos fundos. Ela abre a porta. E a palavra de Deus diz que quando ela atende, logo vê que se tratava do rei de Israel, do novo rei de Israel, que estava diante da casa dela. E a Bíblia diz, irmãos, que quando
ela vê Davi, ela dá um grito: Obed, Obed. Que quando Obed ouve a sua mulher gritando, ele vem correndo e se depara com o rei Davi. E lhe conta o ocorrido que aconteceu quando eles estavam trazendo a arca, e lhe informa que a arca é do Senhor. Talvez, irmão, se fosse você e fosse eu, o que você tinha feito numa situação dessa? De receber um rei na nossa porta, nós humildes, uma pessoa humilhada, desprezada, esquecida, principalmente com a arca do Senhor, que era tão conhecida entre os povos naquela época. A palavra de Deus diz que Davi conta o que aconteceu com Uzá, filho de Abinadab, que ao tocar na arca, e ainda era da tribo de Judá, como um edomita, como ele seria poupado, mas mesmo assim Obed-edom, ele não pensa duas vezes quando Davi oferece: precisamos deixar a arca aqui na sua casa. Ele não pensa duas vezes: sim, pode deixar a arca aqui na minha casa. Ele recebe a presença de Deus na sua casa. Ele não pensa duas vezes, irmãos, ele não rejeita. E se nós pararmos hoje, a presença de Deus não é tão fulminante como naquela época, porque naquela época a presença de Deus era fulminante, não era todo mundo que poderia tocar na arca do Senhor. Hoje não, hoje o Senhor, Ele quer estar no nosso meio. Ele quer, não que você toque nele, mas ao contrário, hoje o Senhor quer te tocar. Amém? Não para te fulminar, mas sim para te tratar, para te restaurar, para te levantar. E mesmo assim muitos o rejeitam, mesmo assim muitos esquecem, não aceitam a presença do Senhor no seu lar. Deixam a presença do Senhor em segundo plano, em terceiro, quarto ou quinto plano. Não, eu tenho mais coisas para resolver do que deixar a presença de Deus na minha casa. Quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não rejeitam a presença do Senhor? Não deixam, Deus governar a sua família, não deixam Deus restaurar a sua família, restaurar o seu lar, restaurar a sua casa. Com medo de expor os seus pecados, de expor os seus erros. Não, eu não posso deixar isso. Isso aqui ainda é mais importante do que Deus. Isso aqui ainda é mais importante. Deixa Deus, depois eu penso. Deixa eu viver mais um pouquinho. Deixa eu caminhar mais um pouquinho. E vai deixando Deus fora da sua casa. Vai deixando a presença de Deus longe do seu lado. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que aquele homem, Obed-edom, ele aceita e recebe a arca do Senhor. Mas antes de sair, o rei Davi lhe informa que logo que pudesse, voltaria amém? Ele aceita, só que Davi lhe informa que logo que pudesse voltaria para buscar a arca, pois ela era a presença de Deus, a Shekinah do Senhor. E o que Obed-edom faz? Obedece e concorda: sim, senhor rei, pode vir buscar a arca. Mas, irmãos, depois dele receber a presença, talvez se fosse nós que tivesse entendido que a arca tinha matado Uza, porque ele tocou, nós tínhamos ficado com medo, não tinha recebido. Mas ele recebeu. E então o rei e toda a sua comitiva, toda a sua orquestra que estava com ele, voltaram para Jerusalém, tristes, cabeça baixa, pois não puderam levar a presença de Deus para Jerusalém. Não conseguiram. E eles começaram a argumentar, e em tom mais alto eles clamavam, falavam: como traremos a nós a Shekinah de Deus?
Como vamos fazer? Mas ela era a arca do Senhor, a presença de Deus ficou na casa do pobre, humilde, que morava à beira da estrada. O que Davi e todo o povo, irmãos, não sabiam era que Deus tinha um plano. Amém? Deus tinha um plano na vida de Obed-Edom. A palavra de Deus diz que então lá no versículo 14, vamos voltar lá no versículo 14, Michael. Olha o que diz no versículo 14. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. Quanto tempo ficou? Diz mais forte. E o que aconteceu? E o Senhor abençoou a família de Obed-Edom e tudo que ele possuía. Amém? Glória a Deus. Então dá uma salva de palmas para esse Deus. Glorifica esse Deus. Deus, Ele quer fazer isso no nosso lar, irmãos. Deus tem um plano para o nosso lar. Bate assim no peito e no coração. Diga: Deus tem um plano para o meu lar, para a minha família. Profetiza. Vamos falar agora da presença de Deus na casa de Obed-Edom. Quando a arca, que é a presença de Deus, chega a casa, antes lá em Abinadab, com o passar do tempo, o que acontece? Ele e seus filhos, Abinadab e seus filhos, começam a acostumar com a presença de Deus. E quando isso acontece, irmãos, passam a não dar mais o devido valor naquilo que é valioso e sem preço, que é a presença do Senhor. Agora trazendo para nós, muitas vezes nós estamos acostumando com a presença de Deus e não valorizamos mais a presença de Deus. Como, pastor, que eu não valorizo? Eu vou dizer através do que Obed-Edom fazia, valorizando a presença de Deus na sua casa. Muitas vezes nós não ligamos mais pela presença de Deus. Muitas vezes nós nem sentimos mais que Deus está no nosso lar. Ah, será que Deus está na minha casa? Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que quando lá na casa de Obed-Edom, a arca estava, Obed-Edom procurava dar o devido valor da presença de Deus. E o que Obed-Edom fez? Primeiramente, colocou a arca do Senhor em destaque na sua casa. Ele disse: a arca do Senhor tem que estar em destaque. Quando as pessoas entrarem, a primeira coisa que elas entrarem é ver Deus na minha casa, é ver a presença de Deus na minha casa. Será que nós estamos fazendo dessa forma? Quando uma pessoa chega na nossa casa, será que elas verem primeiramente a presença de Deus? Será que você tem colocado Deus em destaque na sua casa? As coisas de Deus estão em destaque na sua casa? A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Obed-Edom se levantava, ao acordar, primeira coisa que ele fazia, abrir os olhos, senão vocês vão pegar agora. Mas depois que ele abria os olhos, quando acordava, ele não ia escovar os dentes. A palavra de Deus diz que ele ia direto perante a arca, se ajoelhava e ia orar, e agradecer pela presença de Deus na casa dele. Primeira atitude de Obed-Edom era se levantar, se debruçar perante a arca e agradecer pela presença de Deus, pela Shekinah de Deus. Era a primeira coisa que ele fazia, era ir ver a arca lá na sua sala, se curvava para se aproximar, e a sua esposa fazia o mesmo. A sua esposa seguia o seu esposo, fazia a primeira coisa, era se sentar, se debruçar de frente ali da arca e orar. Também quando ele chegava dos seus trabalhos, ao entrar na sua casa, que ele botava o pé na sua casa, a primeira coisa era se ajoelhar diante da arca e agradecer pela presença de Deus na sua casa.
Obed-Edom amava a presença de Deus no seu lar. Será que você gosta da presença de Deus no seu lar? Você tem honrado a presença de Deus no seu lar? Você tem buscado honrar a Deus no seu lar? Você tem se ajoelhado no seu lar, ali no lugar, no seu quarto de guerra, na sua sala de oração, o lugar da presença de Deus na sua casa? Tem honrado o Senhor? Obed-Edom honrava o Senhor ao acordar e ao chegar na sua casa. E a palavra de Deus ainda diz, irmãos, que sempre que ele passava na sala, olhava para a arca e confirmava se ela estava ali. Está ali a arca do Senhor. Está aqui a arca do Senhor. Presença de Deus, irmãos, era bem-vinda na casa de Obed-Edom. A presença de Deus era celebrada na casa de Obed-Edom. Precisamos celebrar Deus no nosso lar, irmãos. Muitas vezes nós só deixamos para celebrar Deus aqui na igreja. A igreja é um lugar de celebração, um lugar de adoração. Mas nós temos que começar a adorar o Senhor no nosso lar, porque Deus também quer habitar na nossa casa. Deus quer nos honrar na nossa casa. Mas também nós temos que honrar Ele na nossa casa. Amém? Para nós finalizarmos, irmãos. Está aqui, tem uma hora aqui. Para nós finalizarmos, havia uma grande reverência para com a presença de Deus na casa de Obed-Edom. É algo que não vemos mais com tanta frequência nos lares nos dias de hoje. Pois nós estamos nos parecendo com a casa de Abinadab, onde a arca estava. Vocês lembram que a arca estava esquecida lá na casa de Abinadab? Não é à toa que Deus manda Davi retirar a arca da casa de Abinadab. Deus manda, vai lá e tira, porque a presença dele não estava sendo honrada. Amém? Irmãos, a palavra de Deus diz que é um relato que Deus abençoou. Por isso que eu falo, lá em Samuel fala que Deus abençoou tudo quanto havia na casa de Obed-Edom. Ele honrava tanto a Deus que Deus começou a honrar ele em tudo que ele fazia. A Bíblia diz que Deus começou a honrar Obed-Edom em tudo. Principalmente nas suas áreas deficientes, nas suas áreas que ele mais precisava. Deus começou a mudar a história da vida de Obed-Edom. A Bíblia diz que primeiro a mulher dele era, vocês lembram, estéril. E o que acontece? Futuramente ele tem um monte de filhos. Um monte de filhos, não é só um não, vários filhos. A Bíblia diz que os animais que ele tinha não produziam, não geravam, não multiplicavam. Começou a multiplicar, começou a dar mais e mais, mais e mais. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Obed-Edom começou a se tornar próspero em tudo quanto ele fazia, principalmente na sua área sentimental, na sua área física, na sua área espiritual. E então, vendo Deus que havia uma reverência pela sua presença, ele começa a agir naquela casa. Deus começa a mudar a situação naquela casa, principalmente daquele que não era escolhido, daquele que não fazia parte do povo de Deus. Mas Deus viu a reverência daquele homem e começa a mudar tudo. E assim aconteceu durante os 3 meses que a arca ficou na casa dele. A Bíblia diz no primeiro mês, o primeiro mês foi tão lindo, irmãos, pois Deus consertou a vida de Obed-Edom e sua esposa. A presença de Deus deve estar ali nas estruturas.
E a vida amorosa, a vida sentimental, a vida sexual daquele casal que estava abalada, a presença de Deus restaurou algo grande na vida deles. Antes, tudo que eles sentiam pela sua esposa era pena. Ele olhava para a sua esposa e tinha pena da sua esposa. Mas a palavra de Deus diz que ele depois começa a olhar para ela com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, com os olhos de essa mulher é muito linda, essa mulher é a mulher da minha vida, e as coisas começam a acontecer. A palavra de Deus diz que ele tinha desprezo, ele tinha indiferença. Agora o amor extremo começa a renascer entre aqueles dois, aquele casal, e tudo se torna amor, desejo, afeto, carinho e respeito. Além de tudo, respeito uns pelos outros. E depois a palavra de Deus diz que nós conseguimos imaginar a alegria de Obed-Edom em volta para a sua casa depois de um dia de trabalho. Ele voltava alegre e doido para ver a presença de Deus, a Shekinah, a arca e também a sua esposa. Os seus animais, que também eram inférteis, começaram a produzir, e Obed-Edom começou a sorrir, pois algo voltou a brotar no seu coração. E isso, ele sabia que tudo estava acontecendo devido à presença de Deus dentro da sua casa. Isso estava acontecendo, as prosperidades, o seu relacionamento com a sua esposa, as coisas tudo fluindo. Ele tinha certeza que era a presença de Deus dentro do seu lar. Ele tinha essa certeza. Agora a sua esposa começa a gerar filhos, que nós vamos ver depois que nós lemos mais lá na frente. Ele lhe dá tudo aquilo que o pai queria para os seus filhos, ele começa a ter condições de dar para os seus filhos. Posterioridade, agora ele já não seria mais humilhado, mas sim ele estava sendo exaltado por aqueles que o viam, por aqueles que o conheciam. Sua esposa, seus familiares, Obed-Edom começa a reverenciar ainda mais o Senhor. Ele não começa a deixar o Senhor em segundo plano. A Bíblia diz que ele mais ainda começa a reverenciar o Senhor. E no segundo mês, a área física, 30 dias se passam com a arca na sua casa, e entramos no segundo mês ali onde já a sua vida sentimental é restaurada. O Senhor passa a agir na sua vida física, material, também com a mesma força. E então um belo dia, Obed-Edom chega em casa com muitas espigas de milho, com muita fartura, um carneiro nos seus braços. E sua esposa, vendo aquilo, quase não acreditava. E mesmo assim ele faz uma pergunta, Ela faz uma pergunta a ele: o que é isso, Obed? O que está acontecendo? Que fartura é essa? As coisas agora estavam faltando, estão sobrando. E ele responde: só pode ser a Shekinah do Senhor. Só pode ser a presença do Senhor na nossa meio, na nossa casa. Obed-Edom e sua esposa, irmãos, eles entenderam que a presença de Deus que estava em sua casa estava fazendo maravilhas na vida deles. Seus animais começaram a se reproduzir, a sua terra começou a germinar, ele começou a ficar prósperos, irmãos, prósperos. Deus estava dando, para um escravo, uma pessoa dizendo, como se diz, uma pessoa que não tinha mais fé, que não acreditava, que não tinha mais opção, desenganado, uma pessoa desenganada pela sociedade. Deus estava mudando a situação. Deus estava dando para o escravo adomita, natural de Gate, o quê? Uma riqueza que ele ainda não havia provado dessa riqueza. Por quê? Porque ele estava entendendo o que Deus queria fazer na sua vida. Porém, para nós finalizarmos, uma angústia pairava no seu coração. Ele estava sentindo algo. Começou a se angustiar. Por quê? Porque estava chegando o terceiro mês. E vocês lembram o que ia acontecer no terceiro mês?
Davi vinha buscar a arca. E ele já estava ficando angustiado: vou ficar sem a presença de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Obed-Edom e sua amada esposa, eles se recordavam que o rei Davi disse que voltaria para buscar a arca, levar para o santuário feito para ela. E isso agora incomodava aquela casa, mas em momento algum ele se deixou de ter reverência à presença de Deus. E no terceiro mês, no último mês da arca, aquele que era desprezado, agora ele era destaque, aonde ele passava. Aquele que era o menor, agora estava entre os maiores. O escravo foi abençoado, o pobre ficou rico. E no terceiro mês, um amor extraordinário invadiu os corações de Obed-Edom e sua esposa, pois eles não mais conseguiam sair de perto da arca do Senhor. E nesse momento Deus começa a mudar a vida espiritual daquele casal. Deus começa a trabalhar agora, não nas suas vidas sentimental, no seu casamento, nem na sua vida financeira, nem nas suas aparências, mas Deus começou a trabalhar no interior daquele casal. Deus começou a trabalhar no coração, na alma, no sentimento, no pensamento, na espiritualidade. E a palavra de Deus diz que um certo dia, quando Obed-Edom estava na roça, ele ouve os sons de muitos cavalos chegando. E na porta da cozinha um grito chamando por ele. Era a sua esposa. Obed-Edom vem correndo e largando tudo para trás. Obed, ao chegar, quem é que estava na casa dele? O rei Davi. O rei Davi veio buscar a sua arca, a arca de Deus. Quase que ele não acreditava quando ele viu, mas ele reverenciou o rei, respeitou, né? Disse: agora vou. Só que a palavra de Deus diz que o rei Davi é que se assusta quando vê. A palavra de Deus diz que o rei Davi, quando entra na casa de Obed, vê: o que é isso? Entrei na casa errada. Não foi essa casa que eu deixei a arca. O que aconteceu? Tudo tinha mudado. Até eles estavam diferentes, estavam gordos, bonitos, né? Imagina, a Bíblia diz que quando chegou, ele estava aquela mulherzinha de olho fundo, magrinha. Quando Davi chega em 3 meses, ela estava forte, bonita. Davi se espanta. O que acontece? O que está acontecendo aqui? Tanta prosperidade na casa de Obed-Edom. Davi olha para Obed-Edom e diz: ter ficado sabendo que Deus tinha o abençoado, tudo quanto ele tinha. E Obed-Edom diz ser verdade. E o rei Davi completa dizendo: só que agora eu vou ter que levar a arca. E Obed-Edom naquele momento diz algo ao rei com toda a coragem. Preste bem atenção, algo sobrenatural. Ele diz: rei meu, a arca do Senhor ela vai contigo, mas eu irei junto com a arca. Amém? Eu vou repetir de novo para você entender. Se você não entendeu, eu acho que você está dormindo. Rei meu, a arca do Senhor ela vai contigo, mas eu irei também com a arca. Aleluia, aplauda o Senhor. Obed-Edom, irmãos, ele não queria ficar mais longe da presença de Deus. Ele não queria saber que agora estava próspero, que as coisas estavam bem. Ele queria saber da presença de Deus. Eu digo: eu não quero perder mais a presença de Deus, porque a presença de Deus muda vidas. A presença de Deus transforma vidas. A presença de Deus muda história.
Aleluias. Obed-edom tomou uma decisão e com certeza sua esposa concordou. Eles iriam deixar tudo para estar perto da arca do Senhor. E esse é o segredo de Obed-edom: estar sempre perto do Senhor, estar sempre buscando e reverenciando o Senhor. Um escravo adomita, pobre, inimigo de Israel, descendente de Esaú, negou a bênção natural lá da sua cidade Gate, de onde ele veio, onde o inimigo gigante de Israel era, mas agora se tornou um rico fazendeiro, próspero, abençoado, que estava deixando tudo para trás para andar junto da arca do Senhor, para andar junto da presença do Senhor. Amém? E coisas mais aconteceram na vida de Obed-edom. Só que devido ao horário, eu vou parar por aqui. No próximo domingo eu vou dar continuidade ao que aconteceu, porque Obed-edom não desgarrou da presença de Deus. Vocês vão ver algo sobrenatural. Aonde ele chegou, o nível que ele alcançou, ainda mais, porque vocês podem dizer, ele é um doido, deixar a prosperidade para ir aventurar. Irmão, você não sabe aonde Deus o colocou, mas isso no próximo domingo eu vou contar para vocês, amém? Vamos acompanhar. Então nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé. Fique de pé. Vamos orar, irmãos. E eu te convido nesse momento a você parar, pensar o que está tirando você da presença do Senhor, o que está impedindo a presença de Deus estar na sua casa, o que está impedindo a presença de Deus reinar na sua casa, fazer mudar a história da sua casa, fazer mudar a história dos seus filhos. Tem algo que está impedindo você deixar Deus mudar a história dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa. Comece a pensar agora, comece a colocar diante da presença de Deus, comece a reverenciar a presença de Deus. Deus quer estar não só aqui com você, Deus ele quer ir com você agora para o seu lar, e lá no seu lar fazer moradas, estar em lugar de destaque. Quando uma pessoa, uma visita chegar lá, na hora do almoço vamos orar, na hora do jantar vamos orar, porque Deus está no meu lar. Na hora do café da manhã vamos orar, porque Deus está no meu lar. Não feche seus olhos e comece a orar, comece a deixar Deus reinar no seu lar. Busque a presença, busque a Shekinah de Deus para o seu lar. Oh Jesus, oh Deus, oh Deus, a tua presença, Deus, é a coisa mais importante que temos nessa terra, Senhor. Não deixe a tua presença sair, meu Pai, do nosso meio, porque se ela sair, nós vamos atrás dela. Nós vamos fazer como Obed-edom, Senhor. Nós vamos agarrar na arca do Senhor e não vamos deixar ela ir, Senhor. Oh Deus, que o Senhor, meu Pai, venha reinar no nosso lar. Que o Senhor venha, meu Pai, quebrar qualquer maldição, meu Pai, que foi posta por Satanás, que foi posta pelos inimigos do Senhor no nosso lar. Caia por terra toda maldição, todo mal, toda tentação, toda tribulação, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seja morada no nosso lar. Que o Senhor Jesus seja reinado, Senhor, no nosso lar. Que o Senhor governe a nossa família, que o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor nos dê, meu Pai, sabedoria, que o Senhor nos dê direção, pela presença do Senhor. Buscar o Senhor, buscar mais e mais a sua presença.
Oh Jesus, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, apresentar a nossa casa nas tuas mãos. Que a sua presença, meu Pai, reine, Senhor, na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa, do nosso esposo. Não deixe o mal, meu Pai, atacar, não deixe o mal atrapalhar, não deixe o mal nem encostar no nosso quintal, na nossa área, em nome de Jesus. Que o poder do Senhor venha reinar sobre nossas vidas, que nós possamos permitir o Senhor fazer a transformação nas nossas vidas, nos livrando do pecado, nos livrando, Senhor, meu Pai, das tribulações, das tentações, porque nós queremos, meu Pai, viver nas... Abençoa a nossa família, oh aleluias. Em nome de Jesus, que o Senhor, meu Pai, abençoe a nossa casa. Comece a clamar pelos seus filhos, meu irmão. Comece a clamar pela sua casa. Apresenta a sua casa ao Senhor. Diz: Senhor, eu quero a tua presença no meu lar. Exija do Senhor, peça a Ele. Ele está precisando só da sua liberdade. Ele não quer invadir. A palavra de Deus diz que Ele bate na nossa porta. Se nós abrirmos, Ele vai entrar. Ele vai sentar à mesa. Ele vai ceiar conosco. Ele vai fazer morada conosco. Oh Jesus, tenha, meu Pai, misericórdia do nosso lar, Deus, da nossa família. Que o Senhor, meu Pai, abençoe a nossa família. Que o Senhor abençoe o nosso lar. Oh Jesus, nós precisamos da tua presença, Senhor. A tua presença nos basta, Deus. A tua presença nos basta, Senhor. A tua graça nos basta, Senhor. Abençoa a nossa família, Senhor. Deus, nós aqui profetizamos nesta noite famílias saradas, famílias curadas, famílias abençoadas, famílias servas do Senhor. Oh Jesus, muda a nossa história, Pai, como o Senhor fez com Obed-Edom e a sua esposa. Mude a história, meu Pai, de cada casal que está aqui esta noite, de cada família que está aqui esta noite, de cada representante do seu lar que está aqui esta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aplauda esse Deus, glorifica Ele. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Como Deus fez com Obed-Edom, Ele quer fazer com você. Então receba a presença dEle no seu lar. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, igreja, nós já vamos finalizar. Pode sentar, ficar à vontade, 9 horas. Irmãos, eu quero agradecer a presença hoje de nossos irmãos que estão nos visitando, né? A igreja hoje está cheia e tem muita gente viajando. Glória a Deus, é sinal que Deus está falando aos corações dos irmãos. Amém. Aqui o nome dos visitantes. Hoje tem um bocado de irmão visitando, viajando, né? E também tem um bocado de irmãos visitando também. Então nós queremos hoje agradecer a presença. Eu vou falar o nome, aí você levanta a mão para eu te ver, tá bom? É a nossa irmã Adivânia, está ali atrás, nossa irmã Adivânia. E o nosso irmão José Rodrigues, né? José Rodrigues e irmã Adivânia, aquele casal lindo que está ali atrás. Deus abençoe vocês, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também eu quero agradecer hoje a visita da nossa irmã Brenda. Cadê a nossa irmã Brenda? Está ali a irmã Brenda, né? Que é sobrinha da nossa irmã. Ai, Jesus, é tanta gente. Sabrina. A nossa irmã também, Valtecia.
Valtécia, né? Está ali a irmã Valtécia, o irmão Saulo está ali do lado, isso, e a irmã Graziele. E a irmã Graziele? Opa! Está ali a irmã Graziele, glória a Deus. Tem mais uma irmã também que está visitando, que não está o nome aqui. Qual? Você já tinha vindo antes? Ah, já tinha vindo. É porque esse negócio de máscara a gente nem está conhecendo mais o povo. Então, amém, minha irmã. Desculpa, viu? Mas sejam bem-vindos, vocês que estão visitando hoje pela primeira vez. Volte sempre. Que Deus abençoe o lar de vocês, a casa de vocês. Nós temos um lema aqui nessa igreja de ser bênção na vida das pessoas. Amém? Então que a igreja do Evangelho quadrangular, possa ser bênção na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aí acendeu. A irmã está de máscara, eu não estou conhecendo a irmã mesmo. Mas amém, depois a gente conversa. Irmãos, tem mais alguém que está visitando hoje e eu não falei o nome? Não, né? Todos são de casa, né? Glória a Deus. Eu estou vendo ali atrás a irmanice. É irmanice, é? Está diferente de máscara. Máscara ele não conhece ninguém, não, mas né? Manice, eu estava com saudade da irmanice. Meu Deus do céu. Gente, está estranho, né? Mas amém. Glória a Deus. Então vamos finalizar esse culto, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, sejam bem-vindos vocês. Quero agradecer a toda a igreja do Senhor que está presente. Dizer que terça-feira nós temos um culto de oração abençoado. É de 8 às 9, dirigido aqui pela irmã Maninha e a irmã Maria. Essas líderes de oração aí que estão na frente dessa oração, e Deus está honrando elas. Quarta-feira nós vamos ter uma reunião ministerial. Eu vou postar no grupo, tá bom? Quais os ministérios que nós vamos estar juntando na quarta-feira. Por enquanto ainda não está tendo culto nos lares. Alguns lares, por quê? Porque por causa da pandemia. Mas em nome de Jesus nós estamos querendo em setembro começar devagarzinho os cultos nos lares novamente. Então você que quer um culto no seu lar, depois você me procura. Pastor, eu quero um culto no meu lar, eu quero um culto na minha casa, que nós vamos estar agendando para no mês de setembro nós começarmos os cultos nos lares. Amém? No sábado tem culto de homens. Vai ter um encontro de homens aqui na igreja. E um encontro de mulheres. Aonde vai ser? Cadê Viviane? Na irmã Isabel. Aonde é? Na irmã Isabel, Centro-Oeste não, né? A irmã Isabel lá no setor leste. As irmãs vão estar postando no grupo de mulheres o endereço e no grupo da igreja. Ah, pastor, eu não estou no grupo da igreja, nem estou no grupo das mulheres. Depois procura a irmã Adila e a irmã Viviane ali atrás. São a liderança das mulheres. Elas vão passar o endereço direitinho. Como organizar essa caravana para ir para lá, né? Vai ser bênção em nome de Jesus. E no próximo domingo nós vamos dar continuidade a uma noite de adoração, entender o que Deus fez na vida de Obed-Edom. Decidiu acompanhar a arca do Senhor. Vai ser sobrenatural, irmãos. Então eu quero deixar já o convite para você, convidar aqueles que querem entender o que Deus faz quando nós decidimos seguir o Senhor. Aí já foi diferente. Ele recebeu a presença de Deus, Deus mudou a história da sua vida. Mas Deus não quer só mudar a história, Ele quer te usar. Amém? E foi o que Ele fez com Obed-Edom, que depois nós vamos entender no próximo domingo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé nesse momento. Isso, vamos ofertar. Vamos ofertar e dizimar. Pega seu dízimo, pega sua oferta. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, pega seu dízimo, pega sua oferta. Para nós já encerrarmos, os irmãos vão estar cantando uma canção aqui, um louvor, e vocês vão ofertar. Deixa eu consagrar logo. Segura aí, segura aí. Deixa eu consagrar. Você tem que segurar na sua mão. Isso, pega na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Pastor, eu não trouxe nem oferta nem um dízimo. A situação está meio feia. Acredite. Abra as suas mãos assim, ó. Deixa Deus tocar nas suas mãos. A prosperidade do Senhor, ela vem através das suas mãos. Você conquista
com as suas mãos, amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar nesse momento. Vou convidar o pastor Joesmar para consagrar os dízimos e as ofertas. Pastor Joesmar, faça isso aqui para nós. Consagre os dízimos e as ofertas para nós, isso. Glória a Deus. E os irmãos vão louvar também. Amém. Segura aí seu dízimo, sua oferta. Vamos orar ao Pai, amém? Senhor, no nome de Jesus, sabemos, Pai, que sementes são chaves, Pai, que abrem portas. Então, meu Deus, aqueles que semear nessa noite, Pai, com gratidão no seu coração, que o Senhor possa abrir portas onde não há portas, Pai. Que o Senhor faça um mover sobrenatural sobre a vida dessa pessoa, porque, meu Deus, o Senhor é poderoso para abençoar, Pai, a vida financeira, a vida sentimental, abençoar o lar dessa pessoa, Pai. Então nós consagramos, Pai, a oferta e o dízimo dessa pessoa nessa noite, e declaramos em nome de Jesus que será suficiente para mudar a sua história. Como Obed-Edom recebeu a presença do Senhor, Pai, que essa pessoa nessa noite também seja tremendamente abençoada ao semear na sua casa, no nome de Jesus, amém? Aí você traz com alegria, vem celebrando o Senhor. Oh glória. Cante essa noite, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão bem. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Eu venho com Josué lutar em Jericó, vem Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Segue os muros para mim, pois Jericó, pois Jericó, pois Jericó chegou. Glória a Deus, amém. Vamos para casa agora em nome de Jesus. E é isso aí, irmãos. Estenda as suas mãos assim, receber a bênção apostólica. Irmãos, eu não vou ficar lá na porta porque eu estou um pouquinho gripado, né? E aí eu estou evitando um contato com os irmãos, tá bom? Claro que eu não estou doente não, estou só gripado, a garganta, né? Você deu para notar que a voz até está falhando. Mas como a gente está gripado, é medida de segurança, então eu não vou ficar na mão, então eu tenho vontade de pegar na mão todo mundo, abraçar todo mundo. Mas infelizmente essa coisa não acaba logo, né? Para a gente abraçar uns aos outros. Mas vai acabar em nome de Jesus, está perto, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque a presença do Senhor é real no nosso meio. Leve, Senhor, teus filhos para casa, protegidos e guardados. Leve, Senhor, meu Pai, para que eles tenham uma semana próspera, uma semana abençoada. E nós profetizamos vitória na vida de cada família em nome de Jesus. Que o poder do nosso grande Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sempre conosco. Amém e amém. Um abraço para aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, né? Que Deus abençoe você na sua casa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e Deus abençoe. Amém. Que Deus guarde a todos, em nome de Jesus.